dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter nossa aula sobre ciências, tá? Vamos começar aqui, ó, o capítulo 9, os vegetais, e vamos estar falando sobre ele. O que são os vegetais, gente? São as plantinhas, né? Os matinhos que a gente tem, tá? E aí, quando a gente fala nessas plantinhas, a gente tem as plantinhas que são terrestres, ou seja, as plantinhas que vivem na terra. E nós temos as plantinhas que são aquáticas, as plantinhas que vivem nas águas, tá? Tanto água doce como água salgada. Eu tenho plantinhas que vivem lá dentro, tá? Tem os espaços de mangues, que também tem as plantinhas que nascem naquela lama toda, né? Porque geralmente mangue é bastante água misturada com argila, misturada com terra, né? E tudo isso tem plantinha ali também. Por quê? Porque as plantinhas servem como alimento. Tem as plantinhas que são rasteiras, como o capim, né? Onde o gado gosta de se alimentar, o boi come. E tem as plantas que são super altas. Para quê? Para que as girafas possam comer, porque as girafas são seres que comem apenas plantas, né? E no livro de vocês, vem mostrando para vocês aqui, ó, e falando um pouquinho sobre as plantas terrestres e as plantas aquáticas. Inclusive tem uma foto aqui de uma Vitória Regia, ó, que vive aqui na água, tá? Como você deve ter notado, as plantas podem ser encontradas no solo ou na água. É um texto que está aqui no livrinho de vocês. As plantas que vivem em terra retiram do solo e do ar as substâncias que necessitam para viver. E as plantas que vivem em rios, mares e lagos retiram essas substâncias. A planta, quando a gente fala em planta, independente de ser o capim ou de ser uma planta, uma árvore, né, bem grandona, ela precisa de nutrientes. Então, toda planta é um ser vivo, tá? Toda planta é um ser vivo. Não é porque ela fica lá paradinha, quietinha, né, igual uma estátua, vamos dizer assim, que ela não seja um ser vivo, porque toda planta ela tem vida e ela precisa de alimento, ela precisa de água, tá? Então toda planta ela é um ser vivo. Então o que ela precisa? Ela vai retirar do solo, tá? Ela vai retirar do solo. O que ela vai te retirar desse solo? Os minerais e a água da qual ela precisa. Tia, mas a minha plantinha é pequenininha. Como é que eu faço? Eu tenho esse cactuzinho aqui, ó, pequenininho. Sim, você tem que ter uma terra, onde essa terra precisa ter os nutrientes necessários para que essa planta se alimente. E você, no caso, vai precisar molhar ela de tempos em tempos, porque ela vai precisar de água. Ela não bebe 2, 3 litros de água como nós, seres humanos, né? Então, o cacto, por exemplo, aqui, ó, ele vai beber água uma vez na semana. É o suficiente. Eu coloco um pouquinho de água aqui uma vez por semana. Inclusive, ele tá bem molhadinho aqui, ó. Tá sujando tudo aqui a terrinha, porque eu molhei ele, ó. Tem uns 2 dias que eu molhei, tá? Mas ele ainda tem bastante água aqui na terrinha dele, tá bom? Então, olha só. Além dos vegetais terrestres e dos vegetais aquáticos, existem aqueles que vivem fixos em outros vegetais. São aquelas plantas que são hospedeiras. Elas são enxeridas. Eu falo que elas são as plantinhas enxeridas. Por quê? Porque para ela sobreviver, ela precisa de outra planta. Então, olha só, aqui na foto de vocês tem a bromélia, ó, apoiada em tronco de árvore. O que a bromélia faz? Tem a árvore, ela vem aqui, ó, e coloca a sementinha dela bem aqui. Quem que traz essa sementinha para cá? Os passarinhos, que são os grandes semeadores da natureza, né? Os animais, tá? Então, olha só, põe aqui a sementinha e aí ela vai nascer bem aqui. E ela vai ficar aqui, ela não sai daqui. E aí ela vai retirar daqui o que ela precisa para sobreviver. Então, são as plantas que são hospedeiras, que são aquelas plantas que se apoiam e que dependem de outras plantas para poder sobreviver. E aí, no livro de vocês, vem aqui, ó, na página 437, vem falando e tem alguma atividade para vocês fazerem, ó. Número 1, escolha uma planta para observar. Pode ser de um vaso, de um jardim ou de um quintal. Desenhe essa planta numa folha avulsa.
A tia trouxe aqui também uma outra plantinha que eu tenho lá em casa, tá? Essas minhas plantinhas são do meu jardim, eu tenho 2 jardins lá em casa. Eu tenho um jardim na frente, na garagem, que lá precisa ser só plantas de sombra, tá? Porque a gente tem que ter, nós temos plantas que vivem, né, e se adaptam bem na sombra, tá? Nós temos plantas que precisam do sol. Ok? Então, na frente da minha casa, eu tenho só plantas que vivem na sombra. Nos fundos da minha casa, eu tenho um outro canteirinho lá, inclusive eu tenho um pé de acerola lá, que depois eu vou colocar uma fotinha para vocês verem no final, tá? Não tem acerola ainda, mas eu tenho um pezinho de acerola lá. E aí, lá atrás, são plantinhas que precisam de sol. Então, eu tenho 2 canteirinhos, um de plantinhas de sombra e outra de plantinhas de sol. Tá? Inclusive um pé, que é uma árvore, né? Que o pé de acerola é uma árvore menorzinha, de pequeno porte, mas é uma árvore, ok? E aí, aqui no livro de vocês, pede para quê? Para vocês observar. Você vai pegar qualquer planta. Na sua casa tem? Tem uma árvore igual na minha tem? Tem uma plantinha pequenininha igual na minha? tem uma violetinha? Tem um cacto? Tem uma suculenta? O que você encontrar, tá bom? Tia, na minha casa não tem planta. Então, você olha lá fora, vê se na rua onde você mora tem algum tipo de plantinha, né? Porque geralmente na vizinha, algum lugar vai ter uma plantinha, porque as pessoas gostam de plantinha, né? Você vai observar, ela é uma planta grande ou pequena? Tem flores ou não? Ela vive em um ambiente aquático ou terrestre? Se você encontrar uma planta aquática, tira a foto e manda pra gente lá no nosso grupo do WhatsApp, porque assim, não é comum a gente encontrar plantas aquáticas. Ó, mas precisa ser de verdade, hein? Não vai tirar foto do aquário com aquele monte de plantinha artificial não, viu? Tem que ser plantinhas de verdade. O ser humano faz algum uso dela? Qual? Por que ela é importante para o ambiente onde vive? Tia, na minha casa não tem planta, mas eu tenho uma horta. Horta é planta. Alface, tomate, beterraba, tudo isso é uma planta, né? Só que a forma como nós vamos consumir que é diferente. Então, no meu caso aqui, ó, eu trouxe essa aqui. Essa aqui é o que a gente chama de mini espada de São Jorge. É o nome popular dela, tá? Essa planta aqui, ela não me dá flor. Elas não têm florzinha. Essa planta também eu não posso comer. Não é uma planta de comer. Inclusive, é uma planta venenosa. Então, quem tem essa espadinha em casa, ela tem que tomar cuidado com criança e precisa tomar cuidado com cachorro. Porque essa aqui, ó, essa plantinha aqui, a mini espada de São Jorge, é uma planta tóxica. Então, é uma planta que a gente fala que é uma plantinha venenosa. Então, quem tem criança, quem tem cachorro, precisa ter cuidado. Tia, só tem essa? Não, a gente tem várias plantinhas que são tóxicas. Tem plantinhas que é para comer, né? Tem outras plantinhas que é só de enfeite. No meu caso, essa aqui é só de enfeite na minha casa, tá? Então, assim, tem plantinhas que são só decorativas, outras são para se alimentar. Outras não servem para o ser humano, mas servem para os animais, no caso do capim. O capim, eu não vou comer capim, mas o boi, o cavalinho, o burrinho, eles vão lá e comem o capim, tá? Para eles é um importante nutriente na qual eles precisam para sobreviver, tá? Na número 2, tem aqui, veja a imagem ao lado, é um vegetal que vive em um ambiente muito seco. Gente, se vocês verem, essa árvore aqui, ó, ela é chamada de barriguda. No livro de vocês vão conseguir ver melhor. Olha só, ela cresce, ela faz uma barriga enorme no meio do tronco da árvore. Você sabe o que tem dentro dessa barriguda aqui? Por que ela faz esse volume todo? Ela armazena água. Sabia que no deserto os cactos eles armazenam água? Então assim, tem plantas que para se adaptar ao meio onde elas estão, elas precisam armazenar. Ou seja, guardar um pouco de água. Por quê? Tem época de chuva. E aí na chuva chove bastante. E as plantas precisam dessa água. Mas lá no meio da floresta eu não vou levar um regador para molhar a plantinha. Então ela precisa ter inteligência. E elas são muito inteligentes. O que ela faz? Armazena água. Por isso que essa plantinha aqui, ó, tem essa barrigona. Aqui dentro dessa barrigona tem água. Água e nutrientes necessários para passar pelo período de seca. Olha que legal.
Virando a folha de vocês, do livro, na página 438, nós temos aí as partes dos vegetais. Nem todos os vegetais compõem todas as partes que eu vou falar agora. Então, olha só. A tia trouxe aqui para vocês, aqui um desenho, né? A imagem, tá? Um matinho, a planta, né? A árvore, com toda a sua composição. Então, vamos lá. E nós temos tudo aqui que a gente precisa para essa natureza se desenvolver bem, ou seja, essa plantinha crescer bem. Então, nós vamos começar. A planta, a gente começa aqui, ó, pela raiz. Toda a planta, ela vai crescer para cima e vai crescer uma quantidade para baixo. Através de quê? Através das raízes dela. Por que que ela faz isso? Porque as raízes responsáveis, tá? A responsabilidade da raiz é retirar do solo, ou seja, da terra, os nutrientes que ela precisa. Além dos nutrientes, ela precisa da água também. Então, no solo, aqui embaixo, a gente tem os lençóis freáticos, né? E, geralmente, a gente tem pequenas piscinas de água lá no solo profundo, que nós já falamos isso em alguns vídeos anteriores. E aí, a plantinha, ela desce para buscar o quê? Água. Principalmente as plantinhas que não têm a ajuda do ser humano. Quais são essas? São as plantas que vivem na natureza, ou seja, um espaço silvestre, um espaço mata fechada, né? Uma floresta, uma reserva. Então, não tem como o ser humano ir lá com um regador molhar todas as plantinhas. Nós molhamos as plantinhas que nós temos na nossa casa. Então, por exemplo, no meu pé de acerola, eu preciso aguar ele diariamente, porque senão eu não vou ter fruta, tá? Mas na natureza, essa planta ela precisa retirar água e nutrientes de algum lugar. Então, olha só, as raízes vai ser responsável por retirar do solo a água e os nutrientes necessários que ela precisa, tá? Aí, ela começa a crescer, né? Começou a crescer, eu já tenho aqui, ó, o caule. Tia, todas as plantas têm caule? Nem todas as plantas têm caule. E para que esse caule serve? Primeiro, quando a árvore, ou seja, a planta é grande, ele vai dar sustentação a essa planta. Ele serve para firmar ela, segurar. Então, no meu caso aqui, a minha plantinha aqui, tem caule? Não tem caule, você tá vendo? Ela é uma plantinha, ela não tem caule. Mas numa árvore grande, ó, mas ela é uma planta pequenininha, ela não vai crescer muito além disso aqui. Ela, inclusive, tá com 3 mudinhas aqui, ó. Já posso até retirar aqui e replantar em outro vasinho e vai ficar super charmosa, tá? Então, olha só, ela não tem um caule, mas as árvores têm. Por quê? As árvores costumam ser grandes, frondosas, bonitas, e ela precisa de algo para dar sustentação. E, além de sustentar essa planta, ela também vai levar os nutrientes que ela retirou aqui embaixo da raiz para as outras partes da planta. Então, ele serve como um canal para transportar os nutrientes e a água que a planta precisa. Nós temos aqui os frutos. Nem todas as plantas produzem frutos, mas algumas produzem. E essas que produzem a gente usa para, ó, comer, né? Já pensou que delícia? Gente, manga, abacate, laranja, limão, tudo isso vem da onde? De uma bela árvore que produz frutos. Que são nutrientes para quem, gente? Esse frutinho que ela produz, para quem que serve? Para nós. Se ninguém for lá e comer as manguinhas que o pé de manga produz, o que que vai acontecer? Eles vão cair no chão e vão virar adubo, tá? Os passarinhos vão comer, os animais vão comer, as lagartas vão comer. Alguém vai comer esse fruto, tá? Então, olha só. Beleza, eu tenho os frutos que servem como alimento, tá? E o fruto também tem uma missão importante, sabe qual é? Abrigar as sementes da planta. Você já pegou sua laranja, já viu como é a laranja dentro? Cheia de sementinha? Então, como é que essa planta vai se reproduzir se não tem sementinha? Como é que eu consigo fazer outra plantinha dessa se eu não tiver sementinha? Apesar do que nem todas as plantas são de semente. Que eu vou colocar até um videozinho extra lá para vocês verem com relação às bananas. Como é que é a reprodução das bananas.
Mas a maioria das plantas são através dos frutos que tem aí a parte reprodutiva, tá? Um dos processos de reprodução da planta, através das sementes, tá? As flores, para que servem as flores, gente? Olha só, olha aqui que está escrito aqui no livro de vocês. As flores são os órgãos reprodutores das plantas que têm semente. É a partir das flores que se formam os frutos, tá? Então, a partir delas que dão origem aos frutos. Tanto é que sabia que o meu pé de acerola, quando ele começa a dar um monte de florzinha, ele dá um monte de florzinha. Aí daqui a pouco, passa um mês mais ou menos, o que aparece? As acerolinhas lá no meu pé de acerola. As florzinhas vão embora e fica as frutinhas. Então, primeiro dá origem às flores. E aí, essas flores são os órgãos responsáveis por fazer a reprodução. A reprodução das plantas não é igual a do ser humano. Então, ela precisa aqui, ó, ela tem a florzinha, aí vem a borboleta, vem a abelha, que eles vão fazer o trabalho de polinização, tá? Dessas florzinhas. E aí, através desse trabalho que elas fazem, o que é que vai gerar? Frutinhos, que são as frutinhas que a planta tem. E nós temos as folhas, que tem como principal função produzir alimentos para as plantas, porque é através dela que absorve o ar, a luz do sol. Então, olha só, nós temos dois fatores importantes. Nós temos aqui as raízes, que foi quando a tia começou a explicar para vocês, e a gente fechou aqui nas folhas. Por que a tia fechou aqui nas folhas? Porque vocês estão vendo que eu coloquei um sol bem grande aqui? O sol também é responsável pela sobrevivência dessas plantas, tá? O ar, a luz, o calor, a energia solar é responsável. Como que eu vou fazer isso? Através das folhas. Então, ela retira sais minerais, ela retira mineral, ela retira a água do solo? Sim, mas ela também precisa do sol para sobreviver, tá? Que a gente vai estar falando no próximo vídeo sobre como que as folhas fazem esse trabalho, ok? E aí, como eu falei para vocês, no livro de vocês, inclusive, faz a citação da samambaia, que é uma planta, né, que não produz, não tem flores, mas se reproduz de outra forma. E eu vou postar para vocês lá no vídeo extra também, como que as bananas se reproduzem. No meu caso aqui, eu trouxe para vocês essa aqui, que ela também não produz flores, né? Não tem semente, então a forma de reprodução dela também é diferente. Tá? Então, nós temos aí uma diversidade muito grande de plantas no nosso ambiente, tá? No livro de vocês, página 439, você vai estar respondendo, tá, essa atividade. Número 1, procure com a turma uma árvore dentro da escola nas proximidades. Nós não estamos em casa, então você vai olhar na sua casa. Na sua casa tem árvore? Tem alguma árvore na proximidade da sua casa? Tá? Era diferente das árvores da página anterior? Caso seja, explique o porquê. Página anterior é a página do livro. Olha só, essa aqui. Tá? Então, você vai olhar e observar. 2. Associe as partes da planta a uma frase. Então, aqui é a raiz. A raiz serve para quê? Você vai olhar aqui essas frases e ver qual a função da raiz. As folhas, o caule, o fruto e as flores. Tem tudo aqui. E a tia também acabou de explicar para vocês aqui, ó. Então, vocês vão colocar, tá? 3. Observe a cena e responda as questões. Que parte da planta está sendo cortada pelo jardineiro? Tem um rapaz na escada que está cortando. Qual que ele está cortando? Tá? B. As crianças de camisa. A criança de camisa amarela está pegando que parte da planta? Ela está pegando alguma coisa aqui no chão. O que ela está pegando? Você vai escrever. C. A criança de camisa branca está se balançando em que parte da árvore? Tá? E aí você vai escrever aqui. Ok? Então, crianças, estamos aqui para falar sobre um pouquinho sobre como nascem os vegetais. Vegetal nasce? Planta nasce? Sim, as plantas elas também têm um ciclo de vida como nós seres humanos temos. Então as plantas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Esse é o ciclo da vida no nosso planeta. Tá? Então, tanto os animais como os seres humanos, como as plantas, passam por esse processo.
E aí, como é que nascem os vegetais? Está lá na página 440. Como você viu aqui, as plantas são seres vivos e, portanto, são capazes de se reproduzir. A maioria dos vegetais nascem de semente. Algumas plantas, porém, podem se desenvolver a partir de um pedaço de caule ou de uma folha retirada da planta adulta. Então, vamos lá. A tia falou para vocês, no comecinho do vídeo, que as sementes, elas vêm da onde? Dos frutos. Então, os frutos das plantas são responsáveis também por produzir semente. Só que nem todas as plantas produzem semente. E agora? Eu posso fazer também uma mudinha. A tia pegou essa plantinha aqui, ela é uma plantinha artificial, para vocês entenderem. O que é uma muda? Quando você pega uma rosa na natureza, uma plantinha, uma roseira na natureza, o que ela tem? Ela tem esses galinhos, ó. Tá vendo? Que aqui nessa plantinha artificial ela também tem esse monte de galinho. Então, o que é uma muda? Tia, como é que eu faço uma muda? Eu vou pegar um galinho, tá? Dessa planta e vou replantá-la, tá? Eu vou tirar aqui a florzinha, vou pegar só a estruturazinha do caule mesmo. Lembra que a gente viu aqui, ó? Pego só a estrutura do caule e vou estar replantando. Só que antes da gente falar um pouquinho sobre essa questão de como esses vegetais, né, nascem, como é que é a germinação? Eu tenho um processo de germinação. No livro de vocês até tem falando aqui, ó, página 440, vem falando como é que é esse processo de germinação. Primeira coisa, eu pego a sementinha e coloco em um solo, tá? Que pode ser num vasinho, pode ser na terra em si. Faço um buraquinho e planto essa sementinha. Depois, o que vai acontecer? Vai ter a luz do sol sobre esse solo e vai ter aí a rega, que vai ser a água da chuva, no caso das árvores grandes, ou quando a gente tem uma plantinha residencial, vai ser a rega que você faz na sua casa. O que é regar? É você molhar a plantinha, tá? E você vai esperar alguns dias. Depois de alguns dias, vai surgir um pequeno brotinho, tá? Esse processo demora, não é do dia para a noite, ou seja, eu plantei hoje, amanhã vai ter um brotinho. Não, demora um tempinho, tá? Depois surge a parte de cima, sai o brotinho, daqui a pouco vai sair mais um outro brotinho, vai saindo os brotinhos. E alguns dias depois, as duas primeiras folhas estão formadas. Vai sair um brotinho, um pedacinho de um verdinho, vamos dizer assim, vai sair um verdinho e depois as folhinhas vão estar saindo aí, tá? Temos também na página 441 alguns exemplos de plantas, de vegetais que se desenvolvem por semente. A tia até colocou aqui o girassol, ó, tá? Então, o girassol, ele cresce através da semente. O pé de laranja, eu preciso da semente. O pé de abacate, eu preciso da semente do abacate. Eu vou lá e planto ele para ele poder crescer, germinar e crescer. A manga, eu preciso do caroço da manga, né? Tem umas mangas que tem um caroço pequenininho, tem umas mangas que tem um caroço bem grandão, né? Então, eu preciso do caroço para poder fazer o trabalho de germinação. Porém, apesar de possuírem sementes para reprodução, certos vegetais podem se desenvolver a partir de um pedaço do caule, que é o que eu falei para vocês no caso da roseira. Até ele está mostrando aqui para vocês da roseira, né? Tiro um pedacinho do caule e eu planto ele no solo, né? Tanto que tem imagem aqui, ó, do jardineiro até colocando só esse pedacinho verde aqui, ó, plantado no solo, tá? E um outro exemplo também das mudas é através do abacaxi. Lá na minha casa, no meu quintal, no meu jardim, na parte de trás da casa, eu peguei um abacaxi, ele estava muito docinho nesse dia. Aí eu arranquei a coroa dele, você quer saber? Eu vou colocar essa coroa lá nos fundos e coloquei. Eu vou colocar a foto para vocês lá nos extras do vídeo, para vocês verem. Ele está crescendo. Se ele vai produzir um frutinho, ainda não sei. Né? Se vai ter um abacaxi, ainda não sei. Se sair um abacaxi antes da gente encerrar o ano, eu tiro a foto e mostro para vocês. Mas eu não sei, eu só sei que ele está crescendo lá. Eu coloco água neles de vez em quando coloco adubo, né? Tanto no pé de acerola quanto no abacaxi lá. Tá crescendo. Vamos ver se ele vai produzir fruto, né? E tem também lá em casa a samambaia. A samambaia eu ganhei uma samambaia.
né? E a minha colega fez a mudinha pra mim. Sabe como é que ela fez mudinha? Ela fez a mudinha também do caule. Ela pegou uma parte da planta, não tem semente, né, a samambaia. Até tem semente a samambaia, mas dizem que é muito difícil fazer a reprodução, né, da samambaia através da semente. É mais fácil fazer através da muda. Então ela tirou uma folhinha e colocou lá a samambaia. Eu vou colocar a foto dela para vocês também lá nos extras do vídeo de vocês. E o mesmo caso esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa plantinha aqui, que é a Mini Espada de São Jorge, eu ganhei ela só uma mudinha, que era essa do meio. Aqui, não dá pra vocês verem, mas eu vou colocar o dedo aqui pra vocês entenderem. Eu já tenho 3 mudinhas da Espada de São Jorge. Aí, o que que eu posso fazer? Essas mudinhas que vão crescendo aqui na lateral, eu posso retirar essa planta, né, aqui desse vaso, e posso replantar essas mudinhas, cada uma em um vaso, né? Aí eu passo até aí 3 plantinhas, né? Agora eu não vou fazer isso, mas em breve eu vou precisar fazer, porque o vaso, ó, está começando a ficar pequeno, tá ficando pouco espaço, elas vão crescer. Apesar do que essa planta, ela não cresce muito, tá? Porque ela é mini espada de São Jorge, tá? Tem as espadas de São Jorge que são grandonas, né? Mas ela não cresce muito. E ela também, a reprodução dela, ou seja, para você criar novas plantinhas, também é através de novas mudinhas, tá? E aí eu vou colocar para vocês lá nos extras, para vocês verem as plantinhas que eu tenho na minha casa. Eu tenho essa samambaia e tem esse pezinho de abacaxi que eu ainda não sei se ele vai produzir, né? Na página 442 tem falando como essas sementes se espalham. Então vamos lá. A semente, ela pode ser transportada pelo vento, tá? Então assim, tia, mas como é que o vento vai levar? Sim, algumas sementes são bem levezinhas. Tem até um modelinho aqui, ó, do dente de leão. Quando eu era criança, eu adorava correr pelo mato. Ia lá, pegava o dente de leão e fazia assim, ó. Eu amava fazer isso. E o dente de leão, querendo ou não, quando você sopra o dente de leão, você está o quê? Transportando a semente, porque aquela plumazinha do dente de leão são as sementes do dente de leão. Ela leva ali na base a sua semente, né? Através dos animais, gente, carrapicho. Já viram carrapicho? Alguém já pegou carrapicho nas pernas, na roupa, assim? Que a mamãe geralmente odeia quando as crianças chegam em casa cheias de carrapicho. Significa dizer que essa criança passou pelo mato, sabia? Correu pelo mato, por isso que ela pegou carrapicho. São plantinhas que fixam aonde você passa. Ela não tem condições de se transportar sozinha. Aí passa o cachorrinho lá no meio do mato, você passa lá pelo meio do mato e elas, ó, grudam nas suas perninhas. Gruda mesmo, firma ali. E aí o que que você vai fazer? Você vai daqui lá na outra esquina. Então quando você chegar na outra esquina que você vê o carrapicho, você vai fazer assim, ó, tentar tirar. Tirou, ela já ficou em outro lugar. Já tem a sementinha em outro lugar. Tem a semente que você pode plantar, como nós falamos, né? Tem o coco. Lá em casa, eu não sei se ainda tem. Eu bebi um coco verde, sabe esses cocos verdes? E aí eu joguei a casca do coco lá no quintal. Menina, quando eu fui ver, não tava brotando? Tava brotando. Eu falei, gente, que legal, ele tá aqui brotando. Ele começou a ficar mais sequinho e começou a brotar. Eu não sei se eu tirei, porque eu fiz uma faxina lá, eu não me lembro se eu retirei. Se eu não retirei, eu vou tirar uma foto para vocês verem. E aí o coquinho, ele começou a brotar, germinar. Aí começou a sair um galhozinho, assim, a coisa mais fofa, né? Ou então através da água, por exemplo. Os cocos, eles podem ser transportados pela própria água, pela lagoa, né? Pelo rio, né? Por que tem ilhas, né? Por que tem um monte de planta nas ilhas? Porque alguém germinou. Como que foi essa germinação lá? Através dos animais, através do vento, através da própria água, que levou os pezinhos os cocozinhos pela água, né? E os frutos na mamoneira. Quando seca, eles estouram, liberando a semente para longe das plantas. Também brinquei muito. A gente fazia guerrinha a gente chamava de mamona, né? No livro de vocês coloca mamoneira. Na minha época de infância eu chamava de mamona. A gente pegava um monte, onde eu morava na Samambaia, e tinha muita plantinha dessa no meio do mato. Tá? Mamãe não gostava, mas a gente ia lá no mato, pegava um monte dessas mamonas e ficava brincando no meio da rua, jogando as sementes nos meninos. Tá? As meninas contra os meninos. Era festa.
Esta foi a minha brincadeira de infância, né? E eu brincava muito com isso, né? Tudo isso é muito importante, pois garante que as sementes se dispersam pelos lugares, né? Elas variam aí, a gente tem várias espécies de plantas, várias formas, né, de reproduzir essas plantas aí. No livro de vocês, página 443, tem atividade. Então vamos lá. 1. Observe a figura e escreva como as sementes das laranjeiras estão sendo espalhadas. Nesse caso aqui, ó, você vai observar como é que as sementes estão aqui na imagem. Você vai observar e vai escrever aqui o que está acontecendo com essas laranjas, tá? 2. Complete as frases com as palavras do quadro. Eu tenho plantas, frutos, sementes germinam. Os passarinhos, ao comerem o quê? O que os passarinhos comem? Acabam engolindo as que são digeridas e saem com as fezes. Essas sementes caem em lugares úmidos e transformando-se em novas plantas. Detalhe importante. Sabia que o cocô dos passarinhos, as fezes, são importantes na natureza? Sabia que as fezes são extremamente importantes para as plantas? Elas formam adubo, elas servem como processo de germinação. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas comentar, gente, as fezes dos animais, dos passarinhos, são importantes. Por quê? Porque ele come aqui o frutozinho, engole tudo, né? E aí ele faz cocô. Quando ele faz cocô, sai a sementinha. Só que ele comeu nessa árvore e vai fazer cocô lá longe. E aí o fruto dessa plantinha aqui, dessa árvore, vai ser semeado em outro lugar. Então é assim que os animais levam as plantas, né, para outros lugares. Tem aqueles que levam nas patinhas, como no caso das abelhas. As abelhas, elas vão lá e trabalham lá na plantinha, bebem o néctar da plantinha, mas aí gruda o pólen nas patinhas dela. E ela é capaz de fazer a reprodução das plantas, né? Então, os animais, eles são extremamente importantes para esse processo aqui na nossa natureza. Tanto o processo de reprodução, como o processo de estar espalhando e germinando novas plantinhas em outros lugares. Faça com bastante capricho a tarefinha de vocês e posta lá para nós, tá bom? Um beijo!